Eu sempre falo aqui no canal sobre o eu adulto, o eu criança ou a criança interior. E hoje eu queria conversar com vocês mais especificamente sobre essas personalidades internas que a gente tem e que a gente usa o tempo todo para se comunicar com a gente mesmo e com os outros. E então a gente vai falar dos estados de ego do professor Eric Berne, do psiquiatra Eric Berne, né? Ou estados de eu, que ele trata na análise transacional, que é uma abordagem que apresenta modelos simples de personalidades, né? Ele trabalha com os três pilares da teoria dele são o eu adulto, o eu criança e o eu pai. O eu pai eu ainda não comentei aqui com vocês no canal e a gente vai falar dele hoje. Então, o Berne, ele estuda essas personalidades, né? Ele estuda o nosso comportamento a partir dessas personalidades. Então, como é que a gente transita a partir desses scripts, né, que a gente tem internalizado? A gente transita neles nas nossas relações, como se a gente tivesse em transe nessas diferentes personalidades. E por que isso é importante? Bom, porque essas personalidades que a gente tem, elas afetam diretamente a nossa ação. E vocês vão entender isso no decorrer do vídeo. Então a gente vai conversar sobre isso, mas antes de falar como é que funcionam, que hoje eu vou falar das três personalidades base, eu queria que ficasse bem claro por que é importante saber disso, né? Então o primeiro ponto é que a gente precisa saber identificar, a gente precisa conhecer assim a cabo cada personalidade dessas, porque é a única forma de você conseguir, você vai agir, aí você diz, pera, essa é a minha personalidade mais, por exemplo, a da criança, né, que é mais reativa. E aí você percebe que tá na criança, que é aquele seu eu infantil ali que tá na frente das suas ações ali, da sua vida, e aí você consegue gerenciar isso melhor, essa é a palavra, né? A partir do adulto, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o primeiro ponto é saber identificar essas personalidades. Por quê? Para poder ter mais liberdade para escolher, né, a maneira que você vai agir, ou melhor ainda, a maneira que você vai se relacionar, seja com você ou com o outro, diante da consciência de que, opa, nesse momento, por algum motivo, é a minha criança interna que está no comando, ou é o meu estado pai que está no comando, que a gente já vai falar. Então, o primeiro ponto é, que eu acho que é o básico, é o principal, é identificar. Então, a gente precisa saber sobre cada uma delas. E um segundo ponto é que essas nossas personalidades internas, elas, que não são só essas três, né? Essas três são a base, os pilares, mas o Berne ele fala muito dos scripts, né? Que são, na verdade, personalidades entre, né, essas personalidades básicas. Então, cada uma delas, elas apontam para um lado. E isso causa uma imensa bagunça na nossa cabeça. Então, por exemplo, às vezes você está querendo fazer algo, começar algo na sua vida diferente, aí vem essa voz interna ou essa personalidade que você pode entender como vozes, como falas internas, né? E aí vem essa voz e te diz, não, não faz isso. Como assim? Ninguém da sua família faz isso? Por que você vai fazer isso? Isso é arriscado. Isso não vai dar certo. Não, fica aqui com o que está já estabelecido e é seguro. E aí você sente medo, né? E muitas vezes você não avança. Ou você começa a fazer algo e tá sempre inseguro porque vem aquela voz e diz que não vai dar certo, isso é perigoso, isso é arriscado, você deveria ficar com o que já é certo, com o que, sabe, com o que tá seguro. E aí você fica naquela incongruência porque às vezes o adulto quer fazer algo que vai ser importante para você,
mas vem uma voz que diz que não, que é perigoso, não faz o tradicional. Ou às vezes você fica paralisado com medo porque você quer fazer alguma coisa mas quem está no comando é uma parte mais vulnerável sua. É uma parte insegura, uma parte que realmente não é a parte que deveria estar tomando uma decisão importante na sua vida, que no caso é a criança. E aí você fica nessa confusão mental, sabe? Então, a ideia é você conseguir gerenciar essas vozes, essas falas, essas personalidades internas que você tem dentro de você, para poder, como eu disse, ter um pouco mais de liberdade para agir, que essa é toda a questão, né? Agir. E também para você saber o que você precisa suportar para lidar com tudo isso, com todas essas vozes, com todas essas incongruências internas. Então agora a gente vai começar a falar de cada uma delas e a gente vai começar com a voz do pai, né, do estado pai, que na verdade vem do pai. A gente no português traduz, né, a teoria do Bernie para pai, estado pai, mas na verdade é da palavra inglesa parenting, que significa pais, pai e mãe. Então, vamos tratar de vozes, né? Então essa voz do pai, né, essa personalidade do pai, não é só a voz do seu pai, tem a ver com sua família de um modo geral, né? Porque as vozes que o seu pai e a sua mãe passam para você, né, essa voz de autoridade, ela também vem dos seus avós, dos seus bisavós, enfim, vem de longe. Então, é uma voz autoritária dentro de nós. São aquelas frases, né, dos nossos pais que estão até hoje aqui na nossa cabeça, muito também da cultura onde a gente cresceu, né? Aqueles princípios e normas familiares, né, sobre a realidade, né, que depois se traduziram em ações, né, e hoje também se traduzem em ações na nossa vida. Então, tá no estado pai negativo, né, porque tem também um lado mais positivo do estado pai, né, que é um estado mais protetor. Mas quando a gente transita nesse estado pai negativo, a gente está naquele lugar de exigência, de cobrança. Sabe aquele crítico interno que diz: você tem que fazer isso, você deveria ter feito aquilo, isso aqui que você fez está uma porcaria, como é que você pode fazer um negócio desse? Faça melhor. Então, o estado pai é esse lugar onde a gente se critica muito, se cobra muito, se desqualifica e faz isso com o outro também. Eu acho o estado pai um dos mais fáceis de perceber, porque a gente percebe quando a gente está sendo um carrasco com nós mesmos e com os outros também, né? A gente percebe quando a gente está se massacrando, literalmente se massacrando. Eu mesmo tenho experiências de quando eu não tinha muita consciência desse estado pai e às vezes eu fazia 20 vezes a mesma coisa e sempre estava muito ruim, sempre estava horrível. Eu desistia porque o negócio era tanta exigência, era tanta cobrança, que eu simplesmente desistia. Que é isso que acaba acontecendo, né, no estado pai, porque como eu disse para vocês, esses estados de eu que a gente tem, eles afetam diretamente a nossa ação, né, a concretização das nossas coisas. E o que é importante a gente saber? Que todas as vozes do estado pai, elas não são nossas. A gente empresta essas vozes, essas personalidades para quê? Para a gente sobreviver, né? Porque como é que a gente vai sobreviver sem um ego? Não tem como. Como eu disse, elas foram absorvidas, né? Enquanto a gente estava ali, depois dos 3 anos de idade, mais ou menos, a gente começou a absorver todas essas vozes, essas personalidades que foram sendo transmitidas para nós. E por que isso acontece? Porque quando a gente é criança, até a adolescência, a gente não tem um ego
formado, né? A gente não tem um ego minimamente maduro para ser a nossa própria voz. Então, enquanto a gente não construir o nosso próprio ego, a nossa própria estrutura de identidade, a gente vai basicamente continuar copiando e colando, que foi o que a gente fez a vida toda, né? Então, a gente vai continuar pensando, sentindo e principalmente agindo conforme essas vozes todas que a gente introjetou e que a gente convive hoje. E se manter no estado pai por muito tempo também gera angústia e culpa. Porque quando a gente atinge a idade adulta, a gente vai sentir essa necessidade de ter a nossa própria personalidade, essa necessidade de se individuar, né? Que o Jung trata muito bem disso. Só que a gente vai querer, para se individualizar, a gente vai ter que fazer um pouco diferente do que nos foi passado, do que o Estado Pai diz que a gente tem que ser de tal forma. E isso vai gerar uma culpa imensa, né? Porque é uma questão de pertencimento, você está querendo sair de um padrão, né? Por exemplo, de um padrão familiar muito bem estabelecido na sua família. Então, quando você começa a querer ser diferente, fazer diferente, mesmo que seja um pouco diferente, só vai vir essa culpa, né? E é muito difícil transpor essa culpa, né? E muitas vezes a gente acaba preferindo não lidar com a culpa. Aí a gente vai lidar com a angústia, né? A gente às vezes prefere lidar com a angústia de não fazer do nosso jeito, de não quebrar esse padrão, né? Para estabelecer um novo padrão que é mais alinhado com o que a gente realmente é. E aí a gente acaba abrindo mão do nosso próprio eu, que seria o eu adulto, né? Esse eu que eu tô falando aqui da gente se individualizar. E a gente acaba abrindo mão disso e ficando com a angústia, né? Porque você fica entre a culpa de fazer diferente e, caso não faça, a angústia de não ter feito o que você queria fazer. Então, no estado pai vai ser muito falatório, a cabeça muito cheia, muitas vozes, muita cobrança, muito o que tem, o que não tem, o que pode, o que não pode, e pouquíssima ação, né? Aliás, é o estado de eu que mais procrastina, mais procrastina. Se você está muito no estado pai, você com certeza está procrastinando, muito. Então, agora que você sabe um pouco mais sobre o estado pai, se observe, né? Se observar, gente, é meditar. Isso é meditação, na minha opinião. Se observar, né? Seja sozinho ou se relacionando com alguém ali no dia a dia ou no longo prazo, não importa. Se observa, olha esse padrão, sabe? Esse padrão crítico, esse padrão de cobrança, né? E começa a fazer uma pequena transição, sabe? Não é uma coisa muito simples, eu tenho que admitir. Falando aqui, parece até que é simples, não é tão simples assim, né? Então milhões de vezes você vai se pegar nesses estados assim mais críticos e você vai falar, nossa, de novo. Mas com o tempo você vai conseguindo transicionar, seja para um estado de pai mais protetor, mais compassivo. E o ideal ainda, principalmente, é você transitar e começar a construir o seu adulto, o seu eu, da maneira que você quer, né? Por quê? Porque o adulto, a gente vai falar um pouquinho mais no final do vídeo sobre o adulto, mas é o único desses estados de ego que está dentro da realidade, ele trabalha a realidade aqui, né? É o único que trabalha a realidade. É o único que consegue estar na realidade e tomar decisões a partir dela, né? Então ele consegue olhar para o estado pai e falar, não, pera, eu conheço esse estado, mas eu quero fazer um pouquinho diferente e eu vou lidar com essa culpa de fazer diferente, porque é importante que eu faça isso, né?
Porque só o adulto consegue lidar com a culpa. A criança e o estado pai não. Então, no estado adulto, você vai olhar para a realidade e vai entender se aquela voz naquele momento te dizendo para fazer ou não fazer algo faz sentido ou não para aquela realidade. E não por questões do passado que estão na sua cabeça, que estão internalizadas, que estão impregnadas, né? Porque o estado pai é exatamente isso, é você agir de acordo com o passado, de acordo com o que foi útil lá atrás. Inclusive, o seu ego auxiliar foi útil o tempo todo, você precisava de um ego, né? Então, o seu adulto, né, essa construção do seu adulto implica em você se colocar na realidade e analisar. Essa voz aqui, tá fazendo sentido isso? Dentro dessa minha realidade aqui, do que eu tô vendo? Tá fazendo sentido? Né, você vai ver o que faz sentido manter, porque tem crenças, tem valores que a gente aprendeu e que a gente quer manter, que a gente acha importante, que não são valores que nos atrapalham, né? Ou são crenças positivas. Então, a partir do seu adulto, você consegue olhar e saber o que tem que manter, o que não tem que manter, o que tem que mudar, né? E então é super importante para construir um adulto, a gente precisa saber o que é a criança e o que é o estado pai, no mínimo. Porque senão você se perde nesses eus, sabe? Você se perde e fica aquela sensação de você não sabe nem mais quem você é, né? Na verdade, você nem é ainda. Tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho do estado criança, que é bem interessante também. É o estado que eu mais transitei a minha vida toda. Então, eu acho que eu tenho autoridade para falar sobre ele. Bom, então, o eu criança é aquela nossa parte instintiva, impulsiva, reativa, apressada, que esperneia, que faz birra, né? Não consegue, não sabe, na verdade, estabelecer rotina, não tem disciplina, detesta obrigação. Então, por exemplo, se você está pensando em fazer uma dieta, você vai ter que lidar, é com essa parte que você vai ter que lidar. E porque o nosso eu criança é esse lado emocional, né? Esse lado que reage às situações, né? Reage emocionalmente, né? É esse balaio de emoções, né? Esse balaio de gato de emoções. Veja que interessante, no estado pai também tem essa dificuldade de agir. No caso da criança, embora ela reaja, não é uma ação efetiva, é uma reação, né? Baseada em quê? Em emoções do passado. Como eu disse para vocês, né? Tanto o estado pai como criança, ele está sempre considerando e sempre partindo de algo do passado e não do presente, e não da realidade. E quando a gente está, o nosso eu criança, ele pode ser um eu submisso e um eu rebelde. Depende da infância que você teve, porque veja que a criança é bem as emoções do passado, que são ali principalmente da nossa infância até a nossa adolescência. Então, por exemplo, então o eu criança mais submisso é aquela criança que, por exemplo, teve pais muito bravos. Vamos pegar o mesmo exemplo para eu explicar as duas crianças, a rebelde e a submissa. Então, você teve pais muito autoritários, muito bravos, muito rígidos. E aí você pode ter reagido de forma submissa. Por exemplo, a fuça está latindo. Então você pode ter reagido de forma submissa. Vou ter que esperar. No estado eu criança, a gente pode ter uma criança mais submissa ou mais rebelde, depende muito da infância que cada um teve, né?
Então, depende muito das estratégias de sobrevivência que você usou na infância. Então, por exemplo, uma criança que tem pais muito rígidos, muito autoritários, muito bravos, ela pode ter adotado uma postura mais submissa, né, para ter o amor desses pais, o olhar desses pais, ou ela pode ter tido uma postura mais rebelde, né, sabe aquela criança que apanha e não chora? Uma criança de verdade? Essa é uma postura mais rebelde que a nossa criança pode ter adotado. Então, ambas as formas são formas de sobreviver e de chamar a atenção, né? De conseguir o olhar desses pais, seja por submissão, né? Uma criança boazinha, quietinha, o pai vai dizer: nossa, essa criança não dá trabalho, é uma belezinha. Vai ter lá o amor do pai, e a criança rebelde, que é aquela criança que vai fazer aquelas birras fenomenais, assim, e também vai ter a atenção dos pais, né? Vai chamar a atenção dos pais. E aí o que acontece é que na vida adulta é essa criança que a gente teve lá na infância que vai estar aqui também. Então, por exemplo, você pode estar na criança submissa e você pode estar no emprego hoje que você não quer estar, mas você continua ali por obrigação, por submissão, de repente a um chefe, ao dono da loja, ao gerente. E eu tô falando isso não só numa relação de trabalho, tá? Você pode estar nessa postura infantil, digamos assim, da sua criança interna, que é uma postura de submissão mesmo, né? Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser até com os amigos. Então, quando você tem essa postura da criança, que você teve, que foi a estratégia que você usou na infância, ela vai aparecer hoje da mesma forma. Um eu criança, por exemplo, rebelde, você pode estar alguém hoje, por exemplo, você brigou muito com seus pais na infância, né? Era aquele embate, né, para chamar a atenção dos seus pais. E hoje você pode estar tendo esse embate com as suas obrigações, por exemplo, né, com as coisas que você tem que fazer, com os prazos que você tem que cumprir, porque é também uma situação de autoridade, né? Uma obrigação que você tem. Então você vai bater de frente com isso, né? A sua criança ela vai ter essa dificuldade de se relacionar com essas obrigações que lá na infância você também teve, né? Essas obrigações que os seus pais colocaram para você. E aí na vida adulta você está revivendo as mesmas coisas, né? Só que no seu adulto, mas a partir do seu estado infantil, né? Do seu estado, do seu eu, da sua voz da criança interna. Então, veja que interessante, né? Que a gente tem que, além da gente reconhecer o estado eu, criança, é interessante a gente olhar para qual é, né, a especificidade dessa nossa personalidade. Ai, um passarinho aqui bateu na janela. Então, e isso não só para nós, tá? Isso a gente conseguir reconhecer isso nas pessoas com que a gente se relaciona também. Eu vou dar um exemplo agora que aconteceu comigo recentemente que exemplifica muito bem isso. E foi com a minha vizinha. Eu estava trabalhando em casa nesse dia e ela começou a fazer faxina e colocou um som assim bem alto, mas bem alto mesmo. Então estava me atrapalhando bastante. E aí eu decidi ir lá pedir para ela se ela podia abaixar um pouco o som, né? Um meio termo ali para mim e para ela, para não prejudicar ninguém. E assim que eu conversei, assim que eu falei com ela, e ela me respondeu, eu já percebi que ela estava na criança, e na criança rebelde. Porque ela. Primeiro que eu perguntei se ela podia baixar um pouquinho o som, porque eu estava trabalhando, e ela não me respondeu isso, e ela reagiu, ela meio que jogou a bola para mim. Ela disse: olha, quando você sai de casa, a sua cachorra uiva e me atrapalha bastante. Então, assim, ela não queria baixar o som. Então, né, porque ela deve ter pensado, pensa ela na criança, gente. A criança odeia obrigação, fazer faxina. Pô, e além de estar fazendo essa obrigação, ainda não posso ouvir a minha música no volume que eu quero. Então, para criança, isso é devastador, entendeu? Para criança rebelde, principalmente. Né? Porque o adulto, se a pessoa está minimamente no adulto, ela consegue ali ter uma conversa, né?
para achar ali um equilíbrio, né, para resolver a situação, né? O adulto é um resolvedor de problemas. Então, ali eu já percebi que eu estava lidando com a criança rebelde dela. E aí, o que que eu fiz? Nada, né? Eu entendi que não ia ter uma negociação, um acordo ali, porque ela estava, né, reagindo ali à situação. E eu resolvi a minha situação. Eu voltei, né, e agradeci, e se ela pudesse. E aí, quando eu voltei, eu fechei tudo e coloquei um fone para tampar o meu ouvido, né, para eu tentar me concentrar no que eu estava fazendo. E aí eu fui percebendo que o volume foi aumentando ainda mais, aos poucos, não foi de repente. Ela foi aumentando, aumentando, né? E então 100%, né, a criança rebelde dela estava ali. Então é importante a gente é, reconhecer esses estados de eu, sabe? Principalmente para a relação com nós mesmos, que é o que eu acho que mais afeta, mas é tão importante quanto você perceber isso nas pessoas e ter uma resposta diferente, sabe? Porque, por exemplo, se a minha criança começa a brigar com a criança dela, a minha criança é submissa, né? Entendeu? Não ia adiantar também, eu não ia conseguir, né? E mesmo que eu tivesse uma criança rebelde, né? Se a sua criança é rebelde, você bate de frente com a criança rebelde do outro, não vai dar certo, entendeu? Então, assim, se você vê que a pessoa tá ali na criança, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, não tem como conversar, não tem como chegar a algum acordo, porque a criança ela quer se divertir, gente. A criança quer brincar, quer ouvir música, quer. E se alguém tenta tirar isso dela, nossa, é fatal, né? Então, não adianta. E então esse exemplo é muito, né, a criança. Uma coisa que é interessante mencionar, né, que eu falei que o nosso eu pai, ele tem esse aspecto mais procrastinador, né? E já a criança, ela tem um aspecto mais autossabotador, né, de sabotagem mesmo. Quando a gente está muito no estado criança, é muito comum as autossabotagens, né? Então eu falei agora de pouco com vocês sobre o exemplo da minha vizinha, né, que é um relacionamento. E isso acontece o tempo todo e talvez até mais com a gente mesmo. Então, por exemplo, você decidir que você precisa começar a fazer exercício urgente. Amanhã cedo você decide, amanhã eu começo a fazer exercício físico. E aí a sua criança vai tentar sabotar isso, porque a criança ela é levada por tudo que dá prazer, né? Por tudo que é gostoso, ela gosta de a recompensa muito rápida. Então, ela não vai querer sair da cama 6, 7 horas da manhã para ir fazer uma caminhada ou para ir para academia. Então ela acaba sabotando as nossas metas, né? Porque mesmo que você vá caminhar, que a sua criança, você convença ela a ir caminhar amanhã cedo, mas ela vai acabar te sabotando, porque essa coisa de rotina, de comprometimento, isso não é com a criança, entendeu? Então você tem que estar mais no seu adulto para poder efetivamente agir de acordo com o que você quer, que você estabeleceu. Mas uma outra coisa que é interessante falar é que a gente não fica só no estado criança, ou só no estado pai, ou só no estado adulto, né? Essas vozes internas, essas nossas personalidades, a gente fica transitando nelas, né? E às vezes ao mesmo tempo, né? O Bernie chama isso de contaminação. Eu mesmo tenho um exemplo, assim, na verdade eu tenho vários exemplos ótimos de estar ali com as personalidades ali brigando entre si. Então, por exemplo, um exemplo muito bom. Uma vez eu fiz um investimento em bolsa de valores, comprei uma ação e essa ação despencou. Assim, pá, muito perto do período que eu comprei, né? E eu comprei achando que estava super barato e o negócio despencou mais ainda. E nesse momento, gente, foi uma guerra entre o meu estado pai e o meu eu criança, né? O meu eu adulto, pelo jeito, desapareceu na hora. Mas eu fiquei me massacrando, sabe? Que é bem o estado pai isso, né? Aquele massacre, aquela.
Como você é burra. Mas, mas você só faz cagada. Mas como é que você... Meu Deus, você só sabe perder dinheiro. Mas como é que você foi fazer uma coisa dessa? Meu Deus, eu não acredito que você fez isso. Sabe assim, gente, pensa num massacre. Um massacre. E durante esse massacre, quem que tentou ali conversar com o pai foi a criança. E, ao invés do meu adulto conseguir, né, lidar com a situação, que eu vou falar para vocês como é que poderia ter sido lidado dessa forma, mas a minha criança, ela ficou agoniando, agonizando, essa que é a verdade, desesperada por ter errado, por estar com medo, né? Porque o nosso eu criança, até na vida hoje, né? Na realidade, a gente tem essa. Às vezes a gente está diante de uma autoridade, até a nossa voz fica mais fina, né? A gente meio que regride para a criança e fica meio se sentindo uma criança ali no meio de pessoas adultas, né? Esse assunto dá um vídeo falando só sobre isso. Mas enfim, a minha criança ela ficou num estado desesperador. Chorei, entrei em pânico. Só não gritei, porque a minha criança é mais submissa, mas eu fiquei desesperada, ansiosa, o coração acelerado, batendo. Depois que eu vi que não, aquele negócio não tinha mais jeito, pelo menos ali naquele momento, foi assim, caótico. Foi uma situação assim que eu nunca vou me esquecer. Então, o que que era o ideal? O adulto entrar nessa situação. O que que dá para fazer? Como é que a gente consegue de alguma forma, amenizar essas perdas? Né? Ou o que, que pode ser feito no médio prazo? Ah, vamos esperar subir, ou vai vender agora porque pode cair até mais. Né? Como é que eu descubro isso? Como é que eu resolvo isso? O adulto ele vai procurar essa. Ele não fica se massacrando, nem chorando, gritando e arrancando os cabelos. Ele vai atrás de uma forma de resolver o problema. Né? E se o problema não tiver resolução, também não, tudo bem. Então a gente vai aceitar. O adulto vai aceitar o erro e vai aprender, que foi o que aconteceu comigo no final das contas, depois, né? Que ficou uma lição muito importante, muito interessante até, né? Para hoje eu ser uma investidora um pouquinho melhor, né? Então, aprender com aquilo. Se não tem jeito, aceita. Não adianta chorar, não adianta espernear. Então, veja, nesse exemplo que eu dei, fica muito claro, né? Essa transição que a gente fica. Então, às vezes, uma pessoa está 90% na criança, né? Às vezes, menos. 50, 60, aí tá 90% no estado pai, né? Então é uma pessoa muito crítica, né? Procrastina demais, porque é tanta crítica, é tanta que não consegue fazer nada no final das contas. Então, é isso, é a gente. Vocês estão. Com esses exemplos dá para fica mais claro, né? A gente entender, porque é um negócio que você tem que estar muito atento. Mesmo que você não consiga captar no momento, você tem que depois analisar isso de fora e ver onde é que está a sua criança, o quanto você está nela, né? Às vezes tem pessoas que eu conheço que estão 99% no estado pai. Então, são aquelas pessoas que tentam impor para você as crenças dele. Só eles estão certos. Você não. Você está errada. Você tem que fazer dessa forma. Tem que ser dessa forma, é do jeito que eu tô falando. Essas pessoas estão muito no eu pai, entendeu? Então, eu falo muito aqui do eu criança, né? Mas tem tem esses outros eus que são tão importantes quanto, né? Para mim, a criança é o mais problemático, mas eu tenho que admitir que esses outros eus, eles também afetam muito a nossa vida, mas assim, bastante mesmo. Então, só para fechar o eu criança, né? Então, se a pessoa transita muito no eu criança, né? É aquela pessoa que ela não quer se comprometer, ela não vai chegar no horário, é aquela pessoa que compra um monte de cursos e não termina nenhum, é aquela pessoa que assiste vídeos e vídeos do tipo o único hábito que você precisa para mudar a sua vida, ou emagreça 10 quilos por mês tomando uma colher de alguma coisa lá uma vez ao dia, ou aprenda inglês em 14 dias, um mês, entende? Por quê? Porque a criança ela não paga o preço, sabe? A criança
ela não sabe o preço das coisas, né? Então, qual que é o preço de aprender inglês, por exemplo? É sentar a bunda na cadeira e estudar, sentar a bunda na cadeira e ouvir, né? Pegar um livro, enfim, não importa o método, mas pagar o preço é fazer o que tem que ser feito para alcançar o que você precisa, o que você quer, o que você deseja, né? Mesmo que esse resultado ele não seja imediato, entende? Aliás, essa coisa de não pagar o preço, ela é muito sintomática da criança, né? Eu poderia fazer um vídeo aqui só sobre essa questão da relação do dinheiro com a criança, né? Com o nosso eu criança, porque o eu criança, ele não sabe o preço das coisas. O eu criança, ele não quer fazer dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, né? Ele tá sempre querendo ganhar e de graça, principalmente de graça, né? Então, aqueles vídeos ganhe dinheiro dormindo ou ganhe dinheiro assistindo vídeos, é mais ou menos isso, né? A criança ela vai, né, e cai em golpe, né? Nossa, gente, quanto de anúncio que eu já vi desse tipo. E as pessoas compram esses produtos e caem nesses golpes, entendeu? Por quê? Porque tá na criança, né? A criança não paga o preço, ela quer um desvio, né? E ela também é muito sintomático, as pessoas que estão muito no adulto, desculpa, muito na criança, elas também não sabem lidar com essa parte financeira, sabe? Tem sempre algum tipo de problema ali. Às vezes a pessoa até ganha dinheiro, mas gasta muito dinheiro, ou não sabe ganhar dinheiro, ou enfim, lida muito mal com dinheiro. E isso realmente daria um vídeo só para falar sobre isso, porque é muito sintomático na pessoa que está muito na criança, essas questões, né, esses problemas financeiros, essas questões do relacionamento da criança com o dinheiro. Bom, então, acho que agora a gente pode falar do adulto, né? Embora acho que vocês já entenderam mais ou menos como é que o adulto funciona, né? Mas vamos lá. Então, o eu adulto, como vocês perceberam, é o gerente dessas vozes, é ele que organiza a nossa cabeça, coloca ordem na nossa vida, né? Por quê? Porque ele age a partir do momento presente, de forma racional, a partir da realidade. E aí sim ele consegue decidir o que é ou não bom para nós, entende? Não você fazer ou deixar de fazer porque tem que ou deveria ter feito, ou por medo, insegurança. O adulto é aquele que assume a sua responsabilidade, a sua parte de responsabilidade, seja lá no que for, né? Na relação, seja o que for. Ele assume a sua responsabilidade e, principalmente, ele suporta a culpa. E eu quero mudar, então você vai sustentar essa culpa. É importante eu ter essa culpa. Você vai até gostar de sentir culpa, porque você vai pensar assim, ok, essa culpa ela é saudável para mim. É normal eu estar sentindo essa culpa, mas eu não vou deixar de agir por conta dela, né? Então não é você, nossa, eu vou ser livre agora. Não, você paga o preço da sua liberdade, que é, nesse caso, sentir culpa por fazer as coisas diferentes. Entende? Então, gente, eu acho que ficou claro, né? Quão importante, na verdade é imprescindível a gente conseguir estruturar o nosso próprio ego, né? Como eu expliquei lá no início do vídeo, né? A gente não tinha como fazer isso na infância, né? E aí a gente foi crescendo, emprestando essas vozes todas, esses eus, né? Essas personalidades e aí hoje, muitas vezes a gente nem se deu conta, né? De que a gente nem tem o nosso próprio eu, né? Que é esse processo que parece que é uma coisa simples. Ah, tá, eu preciso do meu eu. Não, é um processo, sabe? É um processo totalmente possível. Você começar a estruturar o seu eu, sabe? Você reconhecer essas vozes, sabe? Organizar, gerenciar e ir construindo o seu eu, as coisas que você quer fazer para você, sabe? Esse cuidado que você tem que ter com você, né? Com a sua criança, com você. Então, o primeiro passo é tomar consciência desses estados de eu que eu comentei aqui com vocês, né? Eu falei
dos pilares das nossas personalidades internas. E aí, a partir disso, né, ver o que você vai fazer com isso, reconhecer onde é que você está mais, né? E aí você, aos poucos, você vai conseguindo transitar mais no seu adulto, que é a parte que vai cuidar melhor de você, que é a parte que vai tomar decisões melhores para você. E eu não estou dizendo que você não vai errar, não é isso. Mas é tomar decisões baseadas na realidade, decisões baseadas no que realmente está acontecendo hoje na sua vida. O que você precisa hoje, e não o que a sua família acha que você precisa, ou as fragilidades da sua criança que não foram sanadas, que não foram curadas, as feridas e tal, entendeu? Você não age a partir disso, né? Eu não comentei aqui, mas quando a gente se relaciona também muito através da criança, né, muito no eu criança, a gente também cria vínculos que não são saudáveis, né? Porque a criança, ela é carente, gente. A criança é dependente. A criança quer ser amada o tempo todo. E um adulto, a gente não se relaciona assim, né? A relação adulta é uma relação de troca, né? Não é uma relação de dependência, né? Ou de codependência. Então, isso, eu nem falei de relacionamento nesse vídeo, mas também daria um outro vídeo sobre essa relação, a criança nos relacionamentos, entendeu? Ela acaba indo para relacionamentos que não são saudáveis, onde ela nem vai se desenvolver, onde ela vai ter dependência e às vezes vai se meter em relacionamentos que são padrões lá da família dela e que também não condizem com a realidade hoje das pessoas que a gente pode se relacionar. Então, acho que está claro, né, o quanto a gente precisa se individualizar, o quanto a gente precisa trabalhar nesse processo de individuação, de individualização, de ter a nossa própria voz interna, que muitos de nós nem têm, a gente nem sabia que existia, né? Pessoas que praticamente não transitam no estado adulto. Por quê? Porque ainda não desenvolveram esse estado, né? Então, gente, é um assunto um pouco denso, né? Longo. Mas eu queria que ficasse claro para vocês que a gente não está falando aqui só de ser infantil, ser adulto. O negócio vai bem mais além disso, sabe? A gente está falando aqui de fluir na vida e de propósito, sabe? E de liberdade também, né? Porque a gente olhar para de que estado de ego eu estou fazendo o meu caminho, né? Porque isso muda tudo, né? Aonde você quer chegar, né? Porque se você está preso a eus que não é o seu eu verdadeiro, né? Se você não se individualizou, não tem como você fazer o seu caminho, o seu próprio caminho. Você vai estar aí indo para caminhos que sabe Deus onde vão dar, não é verdade? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu vou deixar aqui na descrição a referência do livro do Eric Berne, que fala sobre a análise transacional, que é muito interessante, só que esse livro ele está em inglês ainda, eu acho que não tem em português. Mas para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nisso, eu acho que é bem interessante, tá bom? E compartilhem aí com quem vocês acham que esse vídeo pode ajudar, né? Outro dia uma amiga minha me disse assim: Ila, você deveria mudar o nome do seu canal, porque as pessoas não vão ficar muito à vontade para compartilhar o canal ou um vídeo de um canal cujo nome é Adulto Terapia, né? As pessoas vão se sentir ofendidas de serem chamadas de criança. Na verdade, eu não concordo muito com isso, porque eu acho que o primeiro passo para a gente se tornar adulto é a gente reconhecer que precisa se tornar adulto. Porque se você já acha que você é 100% adulto, sabe? Não sei. Eu, pelo menos, eu acho que o meu caminho é longo ainda, sabe? Mas percorrer esse caminho de ir pro meu adulto, pro meu eu, construir esse meu eu, tem sido muito gratificante, muito gratificante. Eu acho que isso já é algo que vale muito a pena, sabe? Muito a pena.